Olá pessoal, hoje vamos trabalhar mais um assunto da genética, a determinação no sexo. O sexo pode ser determinado por cromossomos sexuais. Nós vamos ver 4 sistemas: XY, X0, ZW e Z0. Pelo haplodiploidismo, no caso das abelhas, vocês estão vendo aqui embaixo, e por fatores ambientais, a temperatura. Aqui vocês estão vendo uma tartaruga, um réptil. Vou começar pelos cromossomos sexuais. Bom, os cromossomos dos seres vivos são classificados em autossômicos ou não sexuais e heterocromossomos ou sexuais. Então você tem os autossômicos e sexuais. Os sexuais que vão ser responsáveis pela determinação do sexo, beleza? Então, você vendo aqui um cariótipo, tá, de cromossomos humanos, nós temos total de 46 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos autossômicos, como um homem e como uma mulher, e o par 23 são os cromossomos sexuais. Quando é XX, é do sexo feminino. Quando é XY, é do sexo masculino. Bom, sistema XY. A fêmea possui par de cromossomos homólogos X, vocês acabaram de ver, e o macho, um cromossomo igual da fêmea, X, e outro diferente, o Y. Então isso vai aparecer em mamíferos, nós, humanos, e dípteros, a drosófila, aqui ó, a mosquinha da fruta, beleza? Vamos lá. Então vamos pegar aí um macho, só quanto a herança dos cromossomos sexuais, tá? Então ele é XY, beleza? E a fêmea XX, tá? Então, quando o macho vai produzir espermatozoides, ou ele vai carregar o X, ou ele vai carregar o Y. Repare, gametas não têm cromossomos homólogos, não tem genes alelos. A fêmea sempre vai produzir óvulos só com o X, repararam? Então, vamos fecundar. Então, quando você fecunda esse óvulo com o X e o espermatozoide com X, obrigatoriamente vai nascer do sexo feminino. Quando você fecunda esse óvulo, certo? Um X, com o espermatozoide carregando quem aqui? O Y, vai nascer um menino. Então, 50% de menina, de chance de nascer menina, e 50% de chance de nascer meninos. Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. A cromatina sexual, também chamada de corpúsculo de Barr, é o nome dado ao cromossomo X inativo e condensado das células que constituem as fêmeas de mamíferos. Então, repare aqui, você tem uma célula, tá? A célula da mucosa bucal, isso aqui, não confunda, nucleolos, bem próximo à carioteca aqui, certo? A cromatina sexual, tá? Aqui, bem próximo à carioteca, que é o X inativo, condensado. Então, ele não forma proteínas. Então, é uma compensação de dose. Então, a gente fala de Hipótson de Lyon. Teoria que diz que as fêmeas dos mamíferos compensariam a dose dupla de seus cromossomos X, inativando um deles. Hoje é conhecido como corpúsculo de Barr. Então, os meninos XY não têm corpúsculo de Barr e as meninas XX vai ter um corpúsculo de Barr nas células somáticas, células do corpo. Então, eu peguei aqui, ó, mucosa bucal, tá? Pode pegar qualquer outra célula do corpo. Vamos lá. Então, a cromatina sexual, certo? Vai ser determinada pelo número de cromossomo X menos 1, tá? Então, os meninos, eles não são XY, ou pode ter algumas anomalias cromossômicas, X duplo Y, YY, X triplo Y, X, tá? Tetra Y. Repare que só tem um X. Quando só tem um X, 1 menos 1, 0, não vai ter cromatina sexual presa à carioteca. Beleza? Quando tem 2x, independente se for aqui um Klinefelter, certo? Ou outras anomalias, 2x menos 1 vai ter uma cromatina sexual. 3x menos 1, duas cromatinas sexuais, certo? Sexuais.
Aqui 1, 2, 3, 4x menos 1 vai ter 3 cromatinas sexuais. Bom, 5x menos 1 vai ter 4 cromatinas sexuais, entenderam? Então, aqui, para você ter ideia, você tem um glóbulo branco, neutrófilo, tá? Aqui está o núcleo e ele forma essa baqueta aqui, que é o cromossomo X inativado, ele está condensado. A gente chama de cromossomo heteropicnótico. Bom, agora vamos para o sistema X0. Os machos têm apenas um cromossomo X e as fêmeas 2 cromossomos X. Assim, o macho é X0 e a fêmea é XX, ou seja, o macho perdeu o cromossomo Y. Vai aparecer em ortópteros, gafanhotos e baratas. Repare aqui, é barata e gafanhoto. Hemípteros, os percevejos, Maria Fedida. Nematóides, os vermes, as lombrigas, tá? Sistema X0. Vamos lá, sistema ZW. O macho possui um par de cromossomos homólogos, ZZ, agora o macho, que vai ser homogamético, beleza? E a fêmea possui cromossomos sexuais diferentes, ZW. Opa, o W agora que vai determinar o sexo. Então a fêmea é heterogamética. Aparecem lepidópteros, borboletas e mariposas. Vocês estão vendo aqui peixes, certo? Peixes e as aves, beleza? Bom, sistema Z0, os machos têm um par de cromossomos sexuais, ZZ, e as fêmeas apenas o cromossomo ZW. O 0 representa a ausência do cromossomo W, aparece nas galinhas domésticas. Então, o sexo pode ser homogamético ou heterogamético. O sexo que produz gametas de um tipo de cromossomo sexual é chamado homogamético. Aquele que pode produzir gametas de tipo de cromossomos diferentes é chamado heterogamético. Então, vocês lembram os 4 sistemas? XY, a fêmea é homogamética porque ela é XX, só tem gameta igual, X. O macho é heterogamético porque vai ter um espermatozoide com X, outro com Y, então heterogamético. X0, a fêmea é homogamética, o macho é hétero. ZW, opa, inverte. O macho aqui é homogamético, ZZ, a fêmea é heterogamético, ZW. E no sistema Z0, certo? O macho é ZZ e a fêmea Z0 heterogamética. Bom, sistema haploide e diploide, ou seja, haplodiploidismo, tá? Aqui quem vai determinar o sexo é o número de cromossomos, tá? Então você tem aqui uma rainha, certo? É uma fêmea fértil, tem um abdômen bem grande, pode atingir aí 2 centímetros de comprimento. A operária é uma fêmea estéril, tá? Ela tem aqui mais ou menos 1,5 centímetro de comprimento. E o zangão, o macho haploide, certo? Vai ter mais ou menos 1,8 centímetros de comprimento. Bom, vocês estão vendo aqui uma fêmea, ela é diploide, ela tem pares de cromossomos homólogos, e o macho que é haploide, não tem par. Olha que louco, certo? Se você fecundar aqui o espermatozoide do macho com os óvulos da fêmea, se tiver fecundação, obrigatoriamente todos os descendentes serão fêmeas diploides. O macho sempre vai ser haploide, vai ser formado por óvulos não fecundados. Então vamos entender isso melhor. Vocês estão vendo ali uma rainha e o zangão. A rainha produz óvulos, o zangão espermatozoide. Os óvulos por meiose, o espermatozoide por mitose, porque ele é haploide. E aí, os óvulos não fertilizados, ou seja, óvulos virgens, por partenogênese, desenvolve o zangão, certo? E aí, os óvulos fertilizados, fecundados, portanto, vão formar um zigoto, 2N, certo? E pela nutrição vai diferenciar se vai ser uma fêmea estéril, por exemplo, operária, a larvinha vai se alimentar de pólen e mel e vai formar uma operária estéril. E aí, a larvinha se alimentar de geleia real vai transformar uma fêmea fértil, que é a nova rainha, a nova realeza. Entenderam isso aí? Então, o zangão vai ter 16 cromossomos nas suas células, certo?
nas células somáticas e no espermatozoide. Olha que interessante. E as rainhas, elas são 2N igual a 32 e os óvulos N igual a 16. Então vamos colocar aqui para fertilizar o zangão e a rainha. Só 16 da rainha aqui, se não for fecundado, com certeza vai nascer o que aqui? Zangão, certo? Só tem 16 cromossomos. Bom, se for fecundado, 16 do zangão, mais, tá vendo aqui o espermatozoide, 16, mais 16 do óvulo. E se alimentar de mel, certo? E pólen, vai ser o quê? Operária. E aqui, 16 do zangão, 16 da rainha. Se alimentar, essa larvinha, futura larvinha, se alimentar de geleia real, vai formar uma rainha fértil, certo? Beleza? Bom, terceiro e último tópico que determina o sexo, fatores ambientais. Vocês estão vendo aí a temperatura. À medida que você sobe aqui no gráfico, certo? Vai formando fêmeas. Aqui embaixo, machos. 0.0 machos, 1.0 fêmeas. Então, vamos começar aqui pelo gráfico superior. Vocês estão vendo aqui triângulos, certo? Aqui com certeza é fêmeas para lagartos. Abaixo de 29, 30 graus Celsius aqui, aproximadamente o climatério. Então, abaixo de 29 graus Celsius na temperatura da areia, para lagartos, forma o que aqui? Fêmeas. E acima de 30 graus, vai formar machos. Já as tartarugas inverte. Abaixo de 30 graus, reparem, vai formar machos. E acima de 30 graus Celsius, formam fêmeas, tá? Então, lembra de efeito estufa, que vai aumentar a temperatura global, certo? Se aumentar a temperatura global, certo? O que vai acontecer? Nós vamos estar aqui para cima de 30 graus na areia, certo? Isso pode causar aqui um desequilíbrio sexual, tá? Então, por exemplo, para lagartos, só vai nascer o que aqui? Machos, certo? Então não vai ter mais fêmea para ele copular. Para tartarugas, no contrário, só vai nascer fêmeas, não vai ter macho para copular, tá? Então há um desequilíbrio ambiental muito grande, beleza? Bons estudos, vamos para a parte prática, vamos para a aula aqui, beleza?